Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao podcast Encontro Alfa. Produzido de forma independente pelos discentes do curso de Pedagogia do programa Forma Pará, da Universidade do Estado do Pará. Polo Santo Antônio do Tauá. Eu me chamo Érica Martins. E eu me chamo Josileia Sandres. E hoje traremos um assunto muito importante, que é o Plano Municipal de Educação. E nos atentaremos especificamente à meta 1, que é referente à educação infantil. Buscaremos mostrar os desafios e avanços conquistados ao longo desses 10 anos. Se esse é um assunto que te interessa, fique com a gente. Companheiros e companheiras, o IDEB do município de Santo Antônio do Tauá saltou para primeiro lugar em relação aos demais municípios de todo o país. Tudo isso graças à turma de pedagogia da Universidade do Estado do Pará, pelo Forma Pará, programa do governo. Queria parabenizar todos os 42 discentes que se formaram nesta turma. Muito obrigado. Para você não cheirar mal, use o Amistral. Estamos de volta com o podcast Encontro Alfa. Temos a honra de receber a coordenadora pedagógica da Escola São Sebastião e ex-técnica de educação infantil da CEMED Tauá, formada em Letras e Pedagogia e pós-graduada em Gestão. Risete Silva, professora, seja muito bem-vinda. Obrigado, bom dia. É uma honra muito grande fazer parte deste podcast aqui, Alfa, né, muito importante para a vida do ser humano. É o início de tudo, né? A educação infantil. E também a professora da Rede Municipal de Ensino, licenciada em Letras, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Inclusiva, a professora Graciete Palheta. Bom dia a todos. É um prazer estar participando junto com vocês deste momento, deste Encontro Alfa. Estamos recebendo também em nossos estúdios os discentes da turma de Pedagogia da UEPA, Alcione Barata Cardoso, Josivan Lopes Monteiro, Eliane Barata Silva e Viviane Pantoja Ferreira. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. O Plano Municipal de Educação foi sancionado em 2015 pelo ex-prefeito Sérgio Hideck Riura e apresentava especificamente 17 metas, mas nós vamos nos atentar à primeira meta, que faz referência à educação infantil. Bom dia novamente, professora. Seja muito bem-vinda. Vamos lá para a primeira pergunta. De acordo com a sua experiência como técnica de educação infantil, como você acha que poderia ser garantido a qualidade na educação infantil e a transição adequada para o ensino fundamental? Falando da primeira etapa do ensino básico da educação infantil, né, uma etapa primordial para a vida do ser humano como estudante, é de grande responsabilidade do poder público garantir essa qualidade, e os professores que estão nessa faixa etária, é muito importante esse compromisso, esse amor a essa faixa etária, porque eu digo sempre, educação infantil, né, além de tudo, é você se doar, você amar onde você está, e você considerar ali realmente um filho, porque você não sei de que faixa etária, que é de 0 a 5 anos. Hoje no município a gente atende de 3 a 5 anos, né, algumas creches municipais. E essa transição
da educação infantil para o ensino fundamental, é muito importante que haja a união entre os professores de educação infantil e o professor da primeira, né, do primeiro ano. Como é que eu quero esse aluno, como é que eu preciso que ele esteja no primeiro ano, e o professor de educação infantil, né, como ele vai nortear esse momento de transição, uma vez que o nosso eixo estruturante são brincadeiras e interação. Diante dessas brincadeiras e interação, né, como a nossa criança vai passar para o primeiro ano do ensino fundamental, levando ali uma gama de conhecimento que vá já, né, ser inserido aí no ensino fundamental. Muito bem, professora, obrigada. Bom dia novamente, professora Graciete. É um prazer enorme tê-la conosco nesse momento importante de debate sobre a educação infantil. E ao longo, né, nós vimos no seu currículo que ao longo de quase esses 20 anos que você vem trabalhando, você vem executando várias atividades exitosas. Eu queria que você contasse um pouco dessa vivência, daquelas estratégias que você tem aplicado dentro da sua sala de aula, que tem dado certo. Bom dia mais uma vez. Sou professora da Escola Manuel Costa. Estou com a turma do Pré-1 esse ano, no turno da manhã. Então, para se trabalhar na educação infantil, é preciso amar a educação infantil, né? Amar aquelas crianças que chegam para a gente, o início deles. E nós temos um norte, né, que vem da Secretaria de Educação. Nós temos a nossa técnica, que nos manda alguns documentos, como esse aqui, que é o currículo. Dentro deste currículo nós vamos encontrar os objetivos, os códigos dos objetivos, o campo de experiência. E depois deste currículo, nós vamos montar o nosso plano de ação. Então, dentro desse plano de ação, é feito bimestral, né? A gente vai colocar aqui os projetos, as atividades que a gente quer desenvolver durante aquele período de 2 meses. E, após o plano de ação, nós vamos para a rotina. Aquela rotina de segunda a sexta, onde a gente vai acolher essas crianças com um bom dia, depois uma oração, depois um canto, cantar com elas, ou uma leitura de uma historinha, depois uma atividade, e depois pode vir uma atividade livre para eles, vem o lanche, depois atividade livre, depois a gente pode voltar com uma outra atividade, dependendo do momento que nós estamos ali na turma, né? Então, todos os dias é anotado essa rotina diária. Após a rotina diária, nós vamos para a nossa caderneta. Aqui está o nome dos alunos, está a frequência deles, vem também os objetivos, vem o campo de experiência, tudo que foi trabalhado naqueles 2 meses, né? E durante o ano todo a gente vai colocando aqui neste documento, que é a nossa caderneta. E vamos finalizar com o parecer final, o inicial, do início, o primeiro semestre, e depois o segundo semestre, né? E nós trabalhamos também com o nosso livro didático. Tem gente que gosta de trabalhar, tem professor que gosta, tem professor que não. Esse é o nosso livro didático do Pré-1. Esse aqui é o do Pré-2. Trouxe aqui também algumas fotos de algumas atividades que já foram desenvolvidas, né, com os meus alunos e mais alguns professores. Essa aqui é uma atividade folclórica que nós fizemos na Escola Antônio Ares. Então, todo esse processo que vai nortear as aulas, as atividades, para se ter uma boa qualidade de ensino na educação infantil. Muito bem, professora. Inclusive, nós podemos depois estar disponibilizando essas fotos, esse material que a professora trouxe nas nossas plataformas digitais. Você que tiver interesse pode acessar lá, tá bom? Nós temos também aqui presentes, né, como nós já falamos, os alunos da turma de pedagogia do Polo Santo Antônio do Tauá. E eu gostaria de convidá-los
a fazer também as suas perguntas, se vocês acharem pertinente, às nossas convidadas. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, me chamo Eliane. A minha pergunta vai para a professora Graciete. Professora, na sua opinião, quais seriam as mudanças urgentes para facilitar o alcance das metas da educação infantil no município de Santo Antônio do Tauá? Bom, existem várias situações que a gente pode estar colocando, mas uma primordial, assim, que eu digo que tem que ser de imediato, é a questão da quantidade de criança na sala de aula, né? Muitas vezes as salas são lotadas, aí fica difícil a qualidade do ensino. Então, eu sinto que precisa rever essa quantidade de criança dentro da sala de aula. Muito bem, professora, obrigada. Vamos lá para a segunda pergunta, para a professora Risete. Professora, quais ações devem ser implementadas para garantir o acesso prioritário à educação infantil inclusiva? Bom, eu acredito que é muito importante implementar ações que promovam a igualdade, o acesso, adequação do ambiente escolar para receber essas crianças, né? Inclusive a questão das crianças PCDs, que nós temos aí a nossa sala de aula hoje muito difícil, uma sala que não tenha, né, um aluno com, né, uma especificidade em que a gente precise ali adequar. A questão do currículo, ele precisa ser muito bem elaborado, pensando aí o currículo adaptado, né? Nós temos o currículo municipal e diante da nossa turma, por exemplo, eu tenho na escola onde eu trabalho uma turma de pré-2 com 6 alunos laudados PCDs, né? Com 3, né, deficiências. Então, o nosso profissional ele precisa receber esse apoio, é muito importante, porque nós, enquanto profissionais, às vezes não estamos preparados para trabalhar, né, com o quantitativo, como a professora Graciete falou, a questão do quantitativo de aluno em uma sala de aula. Né, você ter 18 alunos em sala de educação infantil, com 6 alunos PCDs, né, de graus diferentes, com, né, uma necessidade muito grande de acompanhamento. Então, a gente precisa estar ali apoiando o nosso profissional, né, de que forma esse profissional vai receber o nosso apoio da escola enquanto pedagógico, enquanto direção e enquanto secretaria de educação. Esse apoio é fundamental. Para que a gente, então, essas ações, esses espaços, esses profissionais recebendo ali um apoio constante, estudo, né? Estudo continuada, né? Formação continuada. Obrigada, professora, que às vezes foge a palavra. Então, né, a educação infantil, assim como as demais etapas, elas são muito importantes que essas ações sejam implementadas logo, né, para que nós possamos proporcionar uma educação realmente de qualidade. Muito bem, professora, obrigada. Está conosco também, no comando das nossas plataformas digitais, chat e redes sociais, o querido Lucas Azevedo, trazendo ao vivo a interação com os nossos telespectadores. Bom dia, Lucas. E aí, temos muitos comentários ou perguntas para as nossas convidadas sobre o tema de hoje. Bom dia, Érica. Nós temos uma pergunta aqui para a professora Risete, vinda do nosso queridíssimo professor Anderson Madison. Tá? A pergunta é a seguinte: professora, de que maneira o poder público pode efetivar com qualidade o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, considerando as desigualdades, os limites estruturais, dentre outras dificuldades? Nossa, a responsabilidade é muito grande, mas não é impossível, né? Quando se fala em poder público, só ele tem o poder realmente de efetivar e garantir para que a gente possa proporcionar uma educação de qualidade. Porque, assim, eu, enquanto profissional, eu tenho ali a maior boa vontade, eu tenho a pedagogia, eu tenho a dinâmica, eu tenho, né, o lúdico, mas eu não tenho o recurso, né, suficiente para, né, sustentar
principalmente quando se fala em educação integral, né, um horário fixo, a alimentação, que é muito importante, né, em todas as faixas etárias de estudo, a alimentação, essa nutrição, ela é primordial, né, para que as nossas crianças recebam ali essa nutrição e automaticamente uma educação de qualidade. Vem a hora do sono. Então, esse currículo ele já é mais ampliado para a gente fazer esse atendimento integral o dia inteiro. A família, essa confiança que a família tem na escola em deixar o seu filho ali, por exemplo, de 8 da manhã, que seja, porque às vezes eles têm essa situação para acordar, até às 16 horas ou até às 17 horas. Então, esse tempo, a escola ela tem assim, uma organização assim, muito mágica para você receber, ter essa parte de afetiva muito forte, receber, hora do lanche, hora do sono, hora de almoçar, hora de brincar, hora de descansar. Então, é assim, a rotina ela é muito importante na educação infantil, nas outras também, mas a educação infantil ela é primordial, porque eu preciso manter uma rotina desde a chegada, para que no outro dia ele já saiba que ele vai chegando e vai fazendo e vai se adaptando àquele ambiente. O ambiente ele precisa estar adaptado para aquela criança. A faixa etária, quando se fala em 0 a 5 anos, nossa, é uma responsabilidade muito grande, prefeito, né, veja bem, estude direitinho, é muito estudo, você colocar em prática algo muito mágico, porque a educação infantil, essa faixa etária, é algo assim, é uma responsabilidade além de todas as faixas etárias de estudo, né, você está ali trabalhando com crianças ali, bebês, né, 5 anos, e aí se tiver a questão das deficiências, mais ainda, né, qual é a especificidade de cada criança, como eu vou lidar, né, qual é a equipe que vai estar comigo nessa escola integral para fazer a proporção. Olha, gente, é uma proporção assim muito grande. Você está, né, em um tempo integral. Então, só o poder público, com muito carinho, com uma equipe muito maravilhosa, para proporcionar, né, esse estudo aí mágico. Eu digo que é mágico, gente. E a gente não sabe. Eu digo que nós precisamos sempre estar juntos, conversando, para que a mágica possa acontecer. Ela não é assim, não. Eu vou sair de casa, a minha mágica está aqui. Às vezes, não. Às vezes, a professora Graciete, por exemplo, que já tem uma gama de experiência na educação infantil, ela vem toda montada. Ela chega lá montada na sala e, de uma hora para outra, ela precisa desmontar tudo aquilo, porque aconteceu algo em que ela precisa se adaptar àquela criança, né? Às vezes, a criança, naquele dia, ela não está preparada para se adaptar a toda aquela situação. Então, nós, às vezes, deixamos de lado, né, professora, jogamos um pouquinho aqui e vamos adaptar, porque nós temos esse pouquinho de mágica, nós precisamos estar aí. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas, como eu digo, não é impossível. E nós sabemos que tem várias situações, vários fatores para se chegar a uma educação integral de qualidade. É um estudo muito grande, mas eu acho que o município ele está, né, caminhando para chegar a esse patamar. Muito bem, professora. E é muito importante esse debate, né, porque aqui nós temos futuros professores, né, e aí as professoras elas já trazem essa experiência que elas já têm ao longo de muitos anos, né, e então é muito importante esse bate-papo. Tenho agora a última pergunta, né, professora Graciete. Dentro do Plano Municipal de Educação, nós temos as estratégias 1.4 e 1.5, que eu acredito que a senhora deva conhecer, que faz referência a uma avaliação prévia de 2 em 2 anos, que, no caso, o município, né, a Secretaria Municipal de Educação, teria que fazer com relação à formação continuada dos profissionais atuantes da educação infantil. Ou seja, seria uma avaliação dos avanços, suporte pedagógico, acessibilidade, entre outras, e a questão também do aperfeiçoamento dos professores. Aí eu quero perguntar para você, em sua sala de aula, ou escola, no caso, né, foi ou é feita essa avaliação, tem recursos necessários, essa formação continuada existe de fato? Bom, não sei como é feita essa avaliação, mas eu acredito que é feito pela CEMED mesmo, né? E dentro desses quase 20 anos, eu nunca vi uma equipe para fiscalizar ou avaliar se tem ou não tem. Eu penso que a escola tem a demanda, precisa de um professor para a sala de SAEE, manda a demanda para a secretaria e eles, né, mandam o professor. E assim com as demais coisas, se
falta material, se tem acessibilidade, tudo, né? Mas, assim, para a educação infantil, hoje, nós temos o projeto LEEI, e que vem dando essa formação para os profissionais da educação infantil. Esse projeto, ele vem com alguns livros, que eu até trouxe aqui também, são 8 livros. O livro 0, número 0, né, ele vem falar sobre esse projeto. E os demais, os 7 livros, vêm falar como trabalhar dentro da sala de aula. Então, uma vez por mês, mais ou menos, a gente para ir para essa formação. E algo muito interessante também na educação infantil hoje, que se tem, é o programa Infância na Escola, que é um dinheiro que chega para comprar o material pedagógico, o bambolê, as pecinhas de montar, né, as massinhas, esse material o qual a gente trabalha com a criança dentro de sala de aula. Então, isso é um avanço. Eu acredito que a CEMED olhou com carinho para a educação infantil, aderiu o projeto, né, e nós estamos tentando avançar a educação infantil, que a gente sabe que é a base, né, a base para que as outras séries possam avançar verdadeiramente. Então, nós precisamos ter uma base bem formada. Eu, nas minhas atividades, são atividades lúdicas corridas. Não são aquelas atividades lúdicas só de projeto. No dia do projeto eu vou fazer uma aula diferenciada. Não. Todos os dias uma atividade lúdica nas rotinas diárias deles, para que o aluno possa vir avançar, para que o aluno possa vir vivenciar outros momentos de interação, né? Por exemplo, eu levo um cartaz imenso com a letra do nome, do primeiro nome. Posso estar chamando o aluno, qual a letra do seu primeiro nome? Aí ele vai lá, ele circula. Quando nós voltarmos agora, em agosto, a gente já vai estar trabalhando o nome completo. Aí eu já não levo a letra do primeiro nome, eu já levo o nome todo. Vai lá, diga onde está o seu nome. Então, assim, a criança vai avançando de forma lúdica. Levo os dados de letras, os dados dos numerais, né? Levo objetos concretos para ser trabalhado dentro da sala de aula. E, como eu falei, dos documentos, tudo isso que é feito vai dentro dessa documentação aí, tudo anotado para o final do ano a gente entregar a caderneta, os relatórios, as rotinas e o plano de ação. Perfeito, professora. Então, a partir da sua fala, então, é possível a gente evidenciar que, no caso, a estratégia 1.5, que seria da formação continuada desses profissionais da educação infantil, no caso, ela foi alcançada. Em parte foi, né? Tem algumas coisas ainda pendentes, mas aos poucos, como a professora Risete diz, né, que hoje a secretaria está tendo um olhar mais a fundo para a educação. Então, quem sabe, daqui a pouquinho avance aí o que pede no plano municipal. Perfeito, professora, obrigada. Bem, estamos chegando no final do nosso podcast, né? E queremos agradecer a participação de todos nesse segundo episódio do Encontro Alfa, né? Muito obrigada pela participação nessa construção e troca de conhecimentos, né, que nós tivemos aqui, professoras, alunos e telespectadores, né, que nos ajudaram nesse momento aqui tão importante para a educação infantil. Nós sabemos, né, dos inúmeros desafios enfrentados pela educação infantil, em diferentes aspectos e perspectivas, não somente municipal, né, mas também nacional. Porém, nós sabemos também da importância desse diálogo
entre o poder público e os fazeres, né, os que fazem a educação, essa educação de fato funcionar nesse município, no Brasil em si, buscando diariamente em sala de aula, como a professora Graciete citou nas suas falas, a professora Risete também citou, a superação das desigualdades, das diferenças, vencendo obstáculos todos os dias, né, para poder, de fato, alcançar ou tentar alcançar essa tão sonhada meta que prevê o Plano Municipal de Educação. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, Érica, num sentido que para os professores que vão ainda chegar e os que já estão, que a gente possa sempre ser excelentes profissionais. E para ser excelentes profissionais, nós precisamos não negar informação para o nosso aluno. Sempre dar a informação para eles. São pequenininhos, mas são capazes de aprender. Então, seja competente na sua profissão. Muito bem, obrigada, professora. Para finalizar, né, a professora, gostaríamos que os nossos convidados, né, fizessem suas considerações finais, enfatizando quais as estratégias elas acreditam serem necessárias para o alcance da meta, né, meta 1 do PME, e que deixassem uma mensagem final para os futuros educadores. Nossa, na nossa meta, enquanto educação, aí, o programa LEI, como foi dito pela professora, que é a leitura e a escrita na educação infantil, ela vem aí trazendo como fazer, como promover essa leitura na educação infantil. E quando a gente se fala em educação infantil, poxa, mas o meu aluno da educação infantil, ele vai conseguir ler? E aí o LEI, ele vem trazendo esses livros, né, esses 7 livros que são aí um estudo para os professores, é muito rico, né, de como a gente vai promover, de que forma esse lúdico vai transformar essa leitura, porque a partir de então, eu sempre digo assim, né, na sua brincadeira, ela sempre tem uma intenção. Né, às vezes os pais, a própria família, né, chega a dizer que a criança vai brincar. E é muito importante, a professora Graciete, ela é prova viva disso, eu digo, tudo que você quer conseguir, né, com seu aluno, esteja com a família. Tudo que eu vou promover, tudo que eu vou construir com eles, eu vou precisar de um material, a família precisa estar comigo. Então, a importância dessa família escola para essa promoção de sucesso, né? A professora Graciete, ela tem essa marca com ela e eu admiro muito e cito, né, em várias falas que eu posso citar, eu sempre cito a questão desse trabalho. Outro profissional faz, mas às vezes a gente não tem aquele contato, e às vezes eu tenho esse contato, essa visão, né, pelas redes sociais, acompanho muitos trabalhos, e assim, essa família, ele é de um fator primordial para que eu consiga efetivar com a minha criança muitas atividades, porque eu preciso de recurso, e como ela disse, nem sempre na escola nós temos esse recurso, e eu preciso dessa parceria, que eles entendam o que é que nós iremos promover para que eles possam me ajudar. Né? Porque, às vezes, quando a gente fala em cima da hora, ele não entende o que é para fazer. Eu sempre digo, se você quer um sucesso com a sua criança, esteja com a família dela, para que eles possam entender o que você quer, qual é o seu objetivo, né, em 6 meses, em 1 ano, né, como é que a criança pode chegar nesse final do ano e o que eu preciso de parceria. Então, essa parceria entre família e escola ela é muito importante, né, para que essa meta venha a ser alcançada. Né, o poder público é importante, família e escola mais importante, né, ainda. Então, a mensagem que eu deixo hoje é para que a gente esteja sempre de mãos dadas, porque, às vezes, o egoísmo, ele deixa, né, ele faz com que o insucesso venha a transparecer. Então, o nosso sucesso, ele depende de todos nós. Né, ele precisa que nós estejamos
juntos, unidos, trocando experiência, trocando atividades. E assim, eu sempre gosto, né, o que deu certo, pode dar certo na escola da professora Érica, pode dar certo na escola da professora Graciete, e assim ela sempre faz também. E aí, quando se pergunta, né, o sucesso, como é que a senhora consegue? Eu consigo planejando, eu consigo construindo com a minha família. Então, a mensagem é: esteja sempre, né, unido, né, procure o próximo, incentive, não esteja somente para que a gente, né, está dizendo algo negativo, esteja também para contribuir, dizendo que esse negativo e proporcionar uma palavra de conforto, não é essa palavra que eu quero dizer, mas é assim, dizer algo que eu possa contribuir para aquela mudança e não somente criticar, né? A crítica, ela possa vir construtiva. Eu não preciso dizer que está ruim, mas eu preciso dizer como é que a gente vai melhorar. Então, a mensagem é que a gente possa sempre estar unido, né? Quem está chegando agora, quem já está a longo prazo, porque assim, quem está chegando agora está chegando ali com aquela força, aquele gás, coisas novas, e quem está, às vezes, não quer aceitar o novo. Né? Então, por isso que eu sempre digo, a união, ela é muito, como diz o ditado, a união faz a força, ele realmente acontece. Né? Quem está chegando, quem já está, e se a gente se abraçar, tudo vai dar certo. Muito bem, professora, muito obrigada, né? Agradecer novamente às professoras a participação, a importância, né, de nós termos essa união, né? Então, acreditamos que a participação de todos os envolvidos nesse diálogo aqui, né, foi de riquíssima contribuição e deixou inúmeras sugestões de ações e políticas públicas de como essas e outras estratégias do PME podem ser alcançadas, né? Basta correr atrás e ter a força de vontade e a união que a professora acabou de falar, né? Alcançadas pela educação infantil municipal nos próximos 10 anos. Muito obrigada. Quero agradecer também os nossos convidados, né, os discentes da turma de pedagogia do programa Forma Pará. Querem deixar uma mensagem também? Sim, em nome da minha turma de pedagogia, né, de Santo Antônio do Tauá, eu quero agradecer pelo convite. O bate-papo foi muito proveitoso e eu tenho certeza que será de suma importância para a nossa formação. Muito obrigado. E então, chegamos ao fim do nosso encontro Alfa. E agradecemos a participação de todos. Só lembrando que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, se inscrevendo em nossos canais no YouTube, plataformas digitais, Instagram e Facebook. Todas as semanas nós temos conteúdos relevantes e convidados mega especiais no seu Encontro Alfa.